Se você tem medo de se expor na internet, eu quero te falar que eu te entendo. Eu demorei anos para ter coragem de gravar um vídeo desse jeito, e assim, não foi por falta de vontade. Foi porque durante muito tempo eu precisei me acostumar e me acostumei a me esconder. E isso começou lá atrás, na adolescência, por causa de coisas que eu ouvi e que por muito tempo eu acreditei. Você provavelmente vai se perguntar, porra, mas você tá falando isso de um canal que você tem no YouTube que você sabe que qualquer pessoa pode assistir. Sim, eu sei, gente, só que eu tenho 30 anos, daqui a um mês eu vou ter 31, e eu sempre quis fazer alguma coisa nesse sentido. Os meus interesses sempre foram artísticos, eu sempre gostei de arte, de fotografia, de música. Então, produção de vídeo, simplesmente quando explodiu isso na internet, eu tava lá, eu fiz parte, sabe? Eu assistia muito os primeiros youtubers que a gente conheceu. Eu gostava muito deles, eu acompanhava eles, eu fiquei feliz por eles terem progredido na vida. Então, foi uma coisa que eu sempre quis fazer. De alguma forma, isso precisava de exposição. E era uma parede ali pra mim que eu sempre batia nela e eu nunca conseguia sair. E eu tô fazendo esse vídeo justamente para exemplificar o quão prejudicial isso que aconteceu comigo pode ser na vida de uma pessoa. Assim, eu vou tentar contar aqui sem dar muito detalhe, porque também, né, é uma exposição, mas tem que ser uma exposição segura, tem que ser uma exposição saudável. Quando eu era bem novinha, sei lá, acho que eu devia estar assim, quinta, sexta série, eu comecei a sofrer bullying na escola. E vinha de um grupo de meninos. Ah, nossa, eu não achei que fosse me pegar a contar isso, mas vamos lá. Vinha de um grupo de meninos e você vai pensar, poxa, mas por que você não falou pra sua mãe? Por que você não pediu ajuda? Gente, primeiro que a gente tá falando de, sabe, os primeiros 10 anos ali dos anos 2000, a gente não tinha tudo isso de informação que a gente tem hoje. E outra, eu fui criada no interior com o meu irmão, minha mãe era mãe solteira, então ela tava sempre trabalhando, tipo, não passava pela minha cabeça falar uma coisa dessa pra minha mãe, fazer ela perder tempo de ir na escola pra talvez falar com a mãe dos meninos e tal. E poderia ser que nem resolvesse, poderia ser que piorasse. Então, não, nem me passou pela cabeça de pedir ajuda, porque simplesmente não era uma coisa naquele tempo. E eu quero frisar que o caráter de importância desse bullying que eu sofri se dá pelo fato de que ele se estendeu por anos. Por anos. Esse mesmo grupo de meninos me perseguia, sabe? Por todos os anos até eu de fato sair da escola. E eu nem finalizei a escola. Eu estudei até o meu segundo ano. Eu reprovei o segundo ano uma vez porque eu simplesmente não ia para a escola. Isso já porque eu tava com as outras questões, né, de saúde mental que eu tenho acontecendo. Então, eu nem cursei o terceiro ano. Eu estudei em casa, fui muito disciplinada, estudei em casa, fiz o Enem e obtive, né, o meu certificado de conclusão através do Enem. Mas o fato é esse, que se estendeu por toda a minha vida escolar, sabe, desde muito nova. Então, impactou muito na minha saúde mental, na minha autoestima, e gerou todos esses sentimentos que são muito prejudiciais, especialmente para uma criança. E eu sei que algumas pessoas vão falar, ah, mas eu sofri bullying e eu sobrevivi. Sim, gente, eu sobrevivi. Só que a gente tem que ser realista e encarar que, assim, eu sobrevivi, mas aquilo ali moldou completamente a minha forma de me relacionar. Ele moldou a minha socialização. E você vai me falar que isso não é importante? Então, o que aconteceu é que eu passei a me fechar muito, sabe?
não só socialmente, mas emocionalmente. E isso pode ter sido um agravante no meu quadro depressivo, né? Que eu comecei a tratar com 13 anos, ou seja, foi um pouco depois de que isso começou a acontecer, que eu de fato encontrei o meu terapeuta, que é o que eu ainda frequento. Oi, se você estiver vendo esse vídeo. E ter encontrado esse terapeuta foi o ponto que, assim, me salvou de ter tido uma situação pior decorrente desse bullying. E diferente do que vocês possam imaginar de que isso não me afeta mais, isso ainda me afeta. Por quê? Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer novas amizades. Eu só faço uma amizade, eu só deixo aquela pessoa acessar a minha vida, saber detalhes da minha vida, se eu me sinto de fato segura com ela. Se eu tenho outros amigos, da minha lista de 5 amigos, que confiam nessa pessoa, aí sim eu posso confiar nessa pessoa, posso desenvolver uma amizade com essa pessoa. Então, simplesmente, eu tenho as mesmas melhores amigas e os mesmos amigos que eu desenvolvi na adolescência, eles são os mesmos até hoje. E mesmo tendo mudado de país, morando aqui no Canadá, onde eu me sinto mais segura socialmente, mesmo assim eu ainda tenho dificuldade de fazer conexões, porque eu sempre acho que as pessoas vão me ridicularizar, que as coisas que eu gosto não são importantes. Enfim, eu não me sinto segura, eu sempre acho que as pessoas vão fazer piada de mim, que as pessoas vão tirar sarro, que as pessoas vão me ridicularizar e que eu vou terminar me sentindo daquela forma que eu me senti na quinta série. E só agora, com 30 anos, foi que eu percebi esse padrão e eu percebi o quanto tudo isso se conectava. Ao que? Acho que durante a pandemia eu tentei ter um Instagram aberto, onde eu postava coisas sobre maquiagem, que também é uma coisa que eu gosto, mas aquilo também não deu certo e em algum ponto eu surtei e deletei aquela conta, porque ele ainda dependia muito de autoestima, dependia de eu estar bonita o suficiente, de eu me sentir perfeita, que a minha maquiagem estava perfeita, que ninguém ia ver aquilo e ia, sabe, fazer pouco de mim. E é claro que não funcionou, né? Então durou, sei lá, um ano, talvez. E aí eu deletei aquela conta e esqueci aquilo ali, deixei de lado. Esse é um ponto interessante também de observar, de que desde que eu me mudei para cá, e como eu tinha o trabalho com a faxina principalmente, eu simplesmente parei de me maquiar. As maquiagens que eu tenho aqui, elas são as mesmas que eu trouxe do Brasil, eu comprei uma ou outra miniatura e tá tudo ali guardado e eu praticamente não uso. Porque também me ocorreu uma outra realidade aqui de que as pessoas simplesmente não se importam, as pessoas não estão olhando tanto para você. Então não fazia o menor sentido eu me maquiar para ir limpar uma casa. E daí depois eu continuei analisando e continuava não fazendo sentido. Para qualquer lugar que eu esteja indo, não importa. E essa é a minha cara. Eu não acredito que eu tô aparecendo no YouTube nesse estado. A minha mãe provavelmente vai me mandar uma mensagem falando: por que você não passou nenhum batom? E aí, seguindo essa onda de entender que eu não precisava estar sempre bonita, sempre performando o tempo todo, eu falei: poxa, talvez seja o momento de eu começar meu canal. E aí eu fiquei me sentindo, sabe, forte, eu me senti, caramba, eu tenho controle da minha vida de novo, sabe? Eu não sou a menina da quinta série que sofria bullying. Então, me fez refletir muito sobre isso, sobre autoestima, sobre a minha imagem, sobre como eu me via. E, cara, é muito louco pensar que desde muito nova eu sempre tive os mesmos interesses e eu sempre tive capacidade intelectual, que era uma coisa que eu questionei a minha vida inteira. Como assim eu não me sinto importante, eu não sinto que as coisas que eu tenho para falar, que o que eu tenho para dividir, que as minhas reflexões não importam, elas importam, e eu só descobri isso agora.
Então, a mensagem que eu quero passar é que se você passou por isso, se você ainda se sente assim, você não tá sozinho. Às vezes, como a maioria das coisas na vida, a gente só vai entender, a gente só vai aprender no tempo certo. Então, isso requer envelhecer. Então, é óbvio que eu não ia entender todas essas coisas, né? E eu também parei de me culpar por isso, por que que eu não entendia? Por que eu demorei tanto tempo para entender? Porque tem coisas que são assim. Só a idade vai trazer certos tipos de maturidade para nós. Além do tempo, é claro que a terapia, gente, é fundamental. Se você não tem nada, se você é a pessoa mais sadia, não tem nenhum problema com saúde mental, ainda assim seria interessante fazer terapia. Porque somente com uma terapia você vai conseguir enxergar padrões e pequenas violências que a gente sofre ao longo da vida e que vão nos podando e vão nos moldando de uma maneira que mata completamente a nossa personalidade. E eu acho que aí a gente tem que parar, sabe? E lutar contra, que é o que eu tô fazendo, me expondo nesse vídeo. E eu quero te falar, você que tá me ouvindo, se você tem esse medo ou qualquer outro medo, eu ainda tenho medo. A vulnerabilidade é o que une a gente. Todo mundo tá com medo, todo mundo tá assustado com alguma coisa em maior ou menor nível. O que a gente precisa fazer é ir além do medo, apesar do medo, ir com o medo. Mãos dadas você e o medo. É assim, gente. A magia da vida é essa. Então, sejam corajosos por vocês e pela pessoinha da quinta série que você tá tentando salvar ainda. Até mais.